Olá, amados, saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo bom, amados e amadas de Deus? Estamos aqui, mais uma semana, louvando, glorificando, exaltando, agradecendo ao nosso Pai por uma semana aqui que se encerra. Mas aí vamos buscar o nosso momento, o nosso tempo de qualidade com Deus, buscar o conhecimento, que é o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que edifica, que é a palavra do Senhor, Seguimos aqui juntos nessa labuta, sentindo sede, fome da palavra, E buscar esse momento para que o coração se abra para a palavra, o Espírito Santo penetre, E possamos agir conforme o propósito, os ensinamentos de Deus, para melhorarmos, e propagarmos isso, seja no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos, que isso sim é o que vai realmente mudar, histórias, vidas e o mundo, Quem sabe, Porque a gente sempre fala aqui, temos que ter muito entendimento, muito, e só com o entendimento da palavra que a gente evolui alguma coisa. E vou confidenciar a vocês, eu refletindo, eu sempre pedi força e Deus me deu dificuldades para se tornar forte. Sabedoria também, peço muita sabedoria, e Deus me deu problemas para resolver. E então hoje eu tenho um entendimento de saber que minhas orações foram atendidas. Tudo que eu pedi, Deus me deu a oportunidade, a capacidade, porque muita gente fala, Por que eu estou falando isso? Eu ouvi por esses dias, Deus me chamou para trabalhar para Ele. Aí aquilo me soou assim, eu pensando depois, Deus me chamou para trabalhar para Ele. Não, Deus não chamou para trabalhar para Ele, Deus chamou para estar com Ele. Não é o que você faz, é o porquê você faz. É o verdadeiro entendimento, é onde está o seu coração, onde você está indo, Porque Deus não precisa de ninguém, de nada. Por que Deus precisa que você trabalhe para Ele? Não. Ele chamou para estar com Ele, e estando com Ele vai estar fazendo o que a palavra pede. Aí esse é o trabalho, cuidar uns aos outros, ser fiel à palavra dele, ajudar uns aos outros, melhorar como pessoas, fazer esse mundo ser melhor. Porque se, em vez de pensarmos que Deus chamou para trabalhar, se todos estivessem com Ele e fizessem conforme a sua palavra, a história desse mundo seria outra. Não adianta a gente fingir, que hoje a gente vive um mundo difícil, mas, quando estamos no momento mais difícil da vida, eu sugiro que a gente se analise e pensemos o que Jesus faria. É isso que eu sempre busco e sempre imagino. Amém, amados? Quero deixar bem claro a todos, não sou pastor, não sou pregador, não sou influencer, não sou líder religioso, sou membro de uma congregação que é uma bênção, sim, mas sinto sede, sinto fome da palavra, como todos vocês, Estamos aqui se alegrando com o nosso momento, e que foquem apenas na mensagem, Não no mensageiro. E hoje o estudo é sobre Sansão. Quando se peca no escondido, o espírito se retira. Amados. Em Juízes, a Bíblia narra a história de Sansão, E Sansão carrega um pensamento que atravessou os séculos e chegou até nós nos dias de hoje. E pouca gente analisa, mas é um tema muito atual. A história dele é atual demais. Vamos estudando aqui, vamos entender. Em resumo, Sansão pensava: será que se eu pecar no escondido, no público, vai mudar alguma coisa? O pensamento de Sansão era assim: sou jovem,
só se vive uma vez, depois eu paro. Atual, né, amado? O quanto é atual, amado. E assim, Sansão começa a quebrar princípios, começa a quebrar o seu propósito, começa a desobedecer a palavra, começa a entrar aquela soberba, o orgulho espiritual, né? Que entra ano e sai ano, e muita gente tem, né? Mas nada acontece de imediato com essa quebra de princípio, de propósito, de fidelidade. Nada acontece de imediato. E isso cria a ilusão mais perigosa da vida espiritual, amado. Que muita gente tem essa ilusão perigosa, né, da vida espiritual. O pecado sem consequência. Pelo menos sem a consequência imediata, né? Pelo menos não imediatamente acontece. A Bíblia relata que Sansão foi separado desde o ventre da mãe. Juízes 13, do 3 ao 5 diz: O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você é estéril e nunca teve filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Agora tenha cuidado, não beba vinho, nem bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Navalha alguma será usada em sua cabeça, pois o menino será nazireu, dedicado a Deus desde o ventre materno. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, Sansão nasce com propósito, mas propósito não substitui princípios. Chamado não substitui obediência. Caminham juntos, amados. É tudo junto. E Sansão quebra o voto, quebra princípios claros e vai fazendo tudo que não deve fazer, desobedece. E mesmo assim, ele continua forte. A Bíblia diz em Juízes 14:6: O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele rasgou o leão com as mãos, como se fosse um cabrito. Mesmo fazendo coisa errada, Sansão continuava forte, né? Se achando, né? Mesmo pecando, fazendo tudo errado, Sansão estava lá, fortão, botando para torar. E aí começam os enganos de Sansão, né? Sansão tá achando que tá abafando. Eu tô fazendo tudo errado, então não vai acontecer nada. Juízes 15:14 diz: O Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como linho queimado, e as amarras caíram de suas mãos. Olha aí, rapaz, Sansão fortão ainda, todo errado, mas fortão. Mas aí é onde começa o engano, né? Sansão começa a pensar: tá vendo? Eu peco e continuo forte. Pensa que nada vai acontecer. Mas Deus está dizendo: cuidado, Sansão. Cuidado, Sansão. Amados, a história de Sansão é tão atual. Olha só, quando a presença, né, o Espírito Santo, o Espírito de Deus sai da pessoa, entram os enganos, e de forma sutil. Porque quando vem, como Sansão estava agindo, né, acha que está forte, que está tudo, mas ali é apenas a força do braço dele. Porque quando estamos na presença, queremos ser melhor que nós mesmos. Mas como assim, irmão? Porque existe uma grande diferença. Quando queremos ser melhores que nós mesmos, falamos com o Pai em oração, ali buscando: Pai, estou melhorando um pouco, estou melhor que ontem, um pouco, 10 centavos, me ajuda a melhorar amanhã, um pouco mais que hoje. Isso nos alegra, nos dá um alívio no coração. Quem nunca sentiu aquela presença, nos dá a paz.
uma paz que vem de Deus, do Espírito. Meu Deus, quem nunca sentiu essa experiência aqui, amados? De meu Deus, eu tô buscando tanto, eu tô sentindo essa presença, eu tô sentindo que eu tô evoluindo. Ah, não sou perfeito, mas eu estou melhor que ontem, e amanhã eu vou estar melhor, e consegue ir nesse Espírito, e seguir nesse ciclo, nessa busca. Mas, quando não estamos na presença, o que é que a gente quer? Queremos ser melhor que os outros. Melhor que o vizinho, melhor que o amigo, melhor que o parente. Ah, eu sou melhor no trabalho. Mas, rapaz, eu, particularmente, eu vim de um mundo comercial e era cada dia melhor, ir nas reuniões expondo, você foi melhor que aquele. E é isso que os enganos, quando se não está na presença, que é isso, ser melhor que os outros, tem mais coisas, aí pula para o lado material. E de verdade, que edificação há nisso? Em ser melhor que o outro? Eu fico pensando, que edificação há nisso? Que vantagem há nisso? Isso não vem de Deus, homem. No final, é você contra você. Não é você contra ninguém. É você contra seus defeitos, seus fantasmas, suas angústias, suas tristezas, seus erros, suas falhas, suas buscas, seus sonhos. Por quê? Que vantagem ser melhor que o outro? Onde é que tem isso na Bíblia? Que edificação há nisso? Sabe? Não é sobre vencer. É sobre todos ganharem, gente. Até eu vou dar um exemplo. Eu estava escrevendo, inclusive sobre os estudos, e a TV estava ligada baixinho e estava uma corrida. Como eu já estava escrevendo há muito tempo, aquilo me chamou a atenção, porque louvado seja Deus, é para nos mostrar, né, certas coisas. Aí eu aumentei um pouco a TV e deixei o caderninho do lado e comecei a assistir uma corrida daí fora do país. E quem entende já viu corrida, quando eles entram no box, são vários boxes, né? E esse carrinho entrou, parou no primeiro box, e aquilo me prendeu a atenção. Deus, obrigado, Pai. E eu não sabia por que aquilo tinha me prendido tanta atenção. E eu olhando o pessoal trocando pneu, e o carro saiu. Já no final dos boxes, no último box, uma roda cai e o carro para na frente do último box. E aí era para mostrar justamente sobre isso, né? Sobre, eu trabalho para Deus. Não, você tem que estar com Deus. Eu tenho que ser melhor. Não, nós temos que ser melhores. Porque até no mundo do esporte, de alta competição, existe um limite, né? De querer ser melhor. Olha só, o carrinho lá parado, a roda caiu. O que o pessoal do box fez? Foi lá, pegou a roda, colocou e ele saiu. Porque não era obrigação dele. Pelo contrário, eles poderiam dizer, epa, -1. Esse foi eliminado. Esse já era. Mas não é sobre ser melhor que os outros. É ser sobre melhor que você mesmo. Até no mundo competitivo, quantas vezes não vemos uma pessoa tá na linha de chegada, chegando, outra ajuda, porque é ser melhor que você mesmo, não é ser melhor que o outro. Deus não ensina isso. Mas aí vem a coisa mais linda, porque daqui a 10 anos, será que vão lembrar quem foi campeão da temporada? Quem acompanha de perto, né, claro. Ou essa atitude do camarada lá, eles poderiam eliminar aquele camarada, mas não. Vai lá, cara, compete, porque no final é você contra você, é eu contra eu, e vamos lá e que vença o melhor, sabe? Então é isso, que exemplo lindo. Mas o mundo de hoje, o que é que pensa? Que pessoal burro, era para ter deixado ele ficar lá. Não. Que vantagem há nisso? Que louvor há nisso? Que edificação há nisso? Será que as pessoas não entendem? E às vezes Deus vai ficando em silêncio e as pessoas cometendo esse tipo de entendimento.
mas não entendem que o silêncio de Deus não é aprovação, não é achando que isso está certo. Deus não quer isso. O silêncio de Deus é esperando você refletir. Poxa, eu errei. Perdoa, Senhor, deixa eu voltar. Me dá a tua presença. Eclesiastes 8:11 diz claramente sobre isso. Olha como a Bíblia é linda, é maravilhosa. Eclesiastes 8:11 diz: quando a sentença contra uma prática má não é executada rapidamente, o coração dos homens se enche de esquemas para fazer o mal. Quando Deus não dá uma sentença quando há uma prática má rapidamente, é porque Ele está lhe esperando. Ele está lhe dando uma chance. As misericórdias do Senhor é infinita. Cada manhã recebendo misericórdia, Ele está esperando. Mas é ao contrário. Aí o coração dos homens se enche de esquema para fazer o mal, como Sansão. Não está acontecendo nada, então, meu amigo, velho, eu vou seguir. É aqui mesmo, eu vou botar para torar. Como a Bíblia é linda, né? Como a Bíblia nos ensina. Eclesiastes 8:11, quando a sentença contra uma prática má não é executada rapidamente, o coração dos homens se enche de esquemas para fazer o mal. Então, estamos vendo aqui o atraso do juízo, o silêncio, não é concordância, não. É a misericórdia dando tempo para o arrependimento. É a misericórdia te esperando para dizer, rapaz, faça isso não, eu vou lhe dar uma chance, como aqueles bons pais, né? Meu filho, conversando, não faça isso não. Mas aí, nós Sansãos, né, da vida, continuamos brincando, continuamos testando os limites, a gente continua esticando a corda, meu amigo, porque a gente não entende, a gente não busca entendimento, né? Não estuda a palavra. E Sansão chegou ao ponto de arrancar os portões de Gaza. Olha lá, Juízes 16, do 1 ao 3, diz: à meia-noite, Sansão se levantou, agarrou as portas da cidade com os batentes, arrancou-os com a tranca, colocou-os sobre os ombros e os levou até o alto monte. Ele ainda arranca portões. Mas aqui estão os detalhes que muita gente, né? Alguns não percebem. Olha o detalhe. A força ainda existe, mas a presença já está se retirando. O silêncio de Deus já informa algo. Mas aí ele não enxerga, né? A presença está se retirando. E aí chegamos ao texto mais assustador da história de Sansão. Dos Sansões de hoje, de ontem, de nós todos. Juízes 16:20 diz: ela chamou, Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele despertou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Olha só, sairei como antes e me livrarei, diz Sansão, né? Mas não sabia ele que o Senhor o tinha deixado. Esse é o juízo mais pesado, né? Ele não percebeu que Deus saiu e tudo, amados, começa a ficar atual, muito atual. Tudo o que nós vimos e vivemos hoje, né, amados? Tudo vai se encaixando, né? Porque estamos vivendo, brincando de quebrar princípios e não estamos vendo que o Espírito já saiu. Não vamos mentir. Vai brincando de quebrar princípios e a gente não vê que o Espírito já saiu. Mas a gente continua arrancando portões na força do braço, na técnica, no talento, na emoção. E esquecemos do Espírito, esquecemos de Deus, esquecemos da presença. Aí começa a vir, né? Vamos ser bem honesto, seja qual for sua religião, sua crença, vem a missa, o culto, o encontro, o texto, o estudo bíblico, vem tudo isso sem presença. Como eu não tenho mais graça para cantar,
e não louvo mais como um verdadeiro adorador, né? Cheio do Espírito, então o que a gente faz? Apelamos para a emoção, colocamos a música mais alta, frases de impacto, efeitos, grito, clima, cantamos com a boca suja e os outros glorificam com a boca imunda. Mas está tudo bem, quem liga? E a gente até se arrepia, mas se o espírito não está, foi só emoção. Esse arrepio, apenas emoção. A Bíblia fala disso claramente. Isaías 29:13 diz: Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus, isso é tão impactante que Jesus repete isso em Mateus 15. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. E Deus diz também em Ezequiel 33, do 31 ao 32. O meu povo vem a você como costuma fazer e senta-se para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar bem um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Emoção não é espírito, arrepio não é presença, barulho não é glória. Saímos do mesmo jeito, ou até pior de quando entramos. Isso tem que estar muito claro, tem que ter muito entendimento. E sabe, e a autoanálise de entender que Sansão está até hoje circulando em nós, nos nossos meios. Porque, amados, depois de todo o silêncio, de todos os avisos, da espera por mudança, por redenção, se não ouvir, aí sim, as consequências vêm. Olha o que aconteceu com Sansão, sem a presença, sem Deus, sem o Espírito Santo. Olha o que diz Juízes 16:21. Então os filisteus prenderam, furaram os seus olhos, levaram-no para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e ele passou a girar um moinho na prisão. Quem brinca com princípios perde a visão, mas é a visão espiritual, é a visão de Deus, é a visão do verdadeiro viver. Perde a liberdade, vira escravo do mundo, do pecado, das práticas mundanas. Perde o propósito. Uma hora, amados, a conta chega. Gálatas 6:7 diz: Não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. E não adianta chorar nos escombros, como fez Sansão. Mas o lindo de Deus há sempre um mais. Mas sempre há esperança com Deus, porque as misericórdias dele são infinitas, né? As suas misericórdias amanhecem a cada dia e são infinitas. Para quem quer mudança, quem quer arrependimento, quem quer se quebrar, quem quer voltar ao caminho, aí sim, sempre há uma esperança. Juízes 16, do 28 ao 30 diz: Então Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão arrancou 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou com toda a força
e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Esse foi o último ato de Sansão, né, amados? Pena que ele voltou para Deus, ele se arrependeu, que ele buscou e que ele pediu a presença do Espírito já no seu último ato, né? No final da sua vida. Mas Deus é tão bom e misericordioso conosco, que conosco é diferente, né? Que temos tempo para voltar para a presença de Deus, do Espírito Santo, e aproveitar ainda a sua vontade. Nós temos tempo, nós temos entendimento, nós temos a palavra, nós temos o ensinamento, e Ele nos dá essa oportunidade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Ainda podemos aproveitar a sua bondade e a sua vontade, porque é boa demais, perfeita e agradável, amados. Olha só como Davi orou no Salmo 51, versos 11 e 12, orou pensando justamente nisso, com medo de se afastar da presença, com medo. Isso é tão atual e tão perigoso que vem passando de geração em geração e às vezes não vimos aqui na Bíblia, né? Olha aqui a oração de Davi, Salmo 51, versos 10 a 12, diz: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém, aleluia. Que oração linda. Vamos lá. Olha o que Davi orou. Salmo 51, versos 10, 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Aleluia, louvado seja. Que coisa linda, né, amados? Ainda temos tempo para fazer uma oração dessa e voltarmos. Ainda temos tempo para ter atitude dessas e voltarmos e seguir o caminho. Pena que Sansão não teve tempo, né? Foi o último ato dele, né? Mas Sansão não caiu porque era fraco. Caiu porque brincou com aquilo que Deus leva a sério, né? Os princípios, valores, propósito. E a pergunta para nós não é sobre Sansão, é sobre nós mesmos. Queremos ainda a presença do Espírito? Ou queremos a força do braço? Ou queremos fazer conforme a nossa vontade, né, amados? Hoje vivemos em um mundo difícil, muito difícil. Mas quando estivermos no momento difícil da vida, eu sugiro, amados, que analisemos e pensemos o que Jesus faria. O que Jesus faria no momento mais difícil, o que Jesus faria? Vamos buscar a presença, não a força do braço, sabe? Agindo assim, a gente vai ter a certeza que vamos melhorar a vida, a nós mesmos e o mundo, e sair desse momento difícil. Amém, aleluia. Vamos sair desse caos, porque sabemos que estamos num mundo difícil. Mas vamos ser bem honestos, se todos nós pensássemos o que Jesus faria numa situação dessa, a gente jamais sairia da presença, a gente jamais sairia do Espírito, porque a gente seguiria o que Cristo fez, seguiria o Pai. E é essa a diferença, né? De nunca sairmos da presença, porque a gente não pode querer ser melhores que os outros. Vamos ser melhores que nós mesmos. Eu não vou trabalhar para Deus, eu vou estar com Deus, cuidando uns dos outros, que é como Ele pediu. Amém, amados? Que estudo maravilhoso. Louvado seja, obrigado a Deus por tudo. Eu te consagro esse estudo, Senhor, em Tuas mãos. Eu te consagro a vida de todos que estão aqui em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, Senhor.
Cuida das nossas vidas, da nossa família, dá-nos saúde para seguirmos o teu caminho, dar-nos entendimento para ouvirmos e seguirmos a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos colocar nos teus caminhos, nos teus estatutos, Senhor. Que toda obra maligna, Senhor, caia por terra. Não nada, nenhuma arma forjada do inimigo consiga atuar em nós, que toda essa atuação maligna pereça e caia por terra, e que o Senhor proteja e guarde toda a nossa família, e que o Senhor olhe pelo nosso mundo, dê entendimento a esses líderes, a esses políticos, acabe com essa polarização, com essas brigas, com essas contendas, que isso é atuação maligna e tudo isso caia por terra. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Até uma próxima, amados, se assim o Senhor permitir. Amém.